Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Thiago Biac, eu sou oncologista clínico, estou aqui mais uma vez hoje com meu amigo Alan para a gente discutir um paper extremamente novo, extremamente recente que mudou a prática nos pacientes com câncer de estômago metastático, esôfago e estômago metastático HER2 positivo, que é o estudo Keynote 811, publicado na Nature agora em dezembro de 2021. Alan, surpreendente, para começar, acho que talvez uma das coisas que vale a pena comentar é a revista, né? É surpreendente a gente ter esses ensaios clínicos publicados na Nature, para muita gente que não é tão adepto, ficou até meio perdido na hora de ler o artigo ali, porque ele, enfim, tem aquele formato Nature de ser, né, de colocar os métodos depois, etc. Mas, de fato, um estudo extremamente relevante que encabeçou o que parece ser uma tendência. Acho que a Nature, existe essa tendência de publicar mais ensaios clínicos aqui para frente. Muda tanto o estilo que a tabela 1 vira a tabela 3 aqui no trabalho. Fica procurando. Mas, assim, um trabalho que está mudando a prática aí, onde você está, nos Estados Unidos, e deve mudar em pouco tempo a prática aqui, se os resultados forem comprovados, que tudo leva a crer que sim. O trabalho que a gente vai apresentar aqui, Biak, ele é a publicação da sua primeira análise interina, e teve resultados tão interessantes que por si só já motivaram a aprovação pelo FDA. Brevemente, só para colocar todo mundo na mesma página, esse estudo avaliou então o uso de imunoterapia, no caso pembrolizumab, associado ao que nós temos hoje como sendo o padrão de tratamento do paciente com câncer de estômago HER2 positivo, que é a combinação aí de quimioterapia, um doublet de quimioterapia com platina e fluoropyrimidina. Nesse estudo era permitido FOLFOX ou CAPOX, combinado ao trastuzumab. Então é o tratamento padrão desde a publicação do estudo TOGA. Enfim, e nada surgiu melhor do que isso desde então, né? A gente teve vários estudos testando diversas estratégias, usando combinação com pertuzumab, enfim, com lapatinib em primeira linha, diversas drogas foram tentadas e nenhuma delas bateu de fato o TOGA. E agora a gente tem essa publicação então do Keynote 811. Então, primeira linha, pacientes sem tratamento prévio para doença metastática, que eram randomizados então para receber o tratamento padrão, quimio mais trastuzumab, ou quimio mais trastuzumab e pembrolizumab. Algo que em câncer de mama já a gente, nesse quesito, enfim, HER2, a gente sempre teve atraso do pessoal que faz mama, né? Então, assim, já se tem algum dado de atividade dessa combinação em câncer de mama. Tem uma série de razões para isso, né? Enfim, existe na verdade, o mecanismo ali do bloqueio do HER2 pelo trastuzumab é só uma das formas na qual essa droga age, né? A gente sabe que ao se ligar no receptor, o trastuzumab ele aumenta a internalização desse receptor. E também, o que talvez seja uma das maiores atividades da droga, é basicamente ativar a via da DCC. Né? Então é como se a gente sinalizasse essa célula para os linfócitos que essa célula é uma célula HER2 hiperexpressa. Né? E isso justifica aí, digamos assim, esse racional. E a gente já tinha dados promissores do estudo fase 2, na verdade essa combinação ela já estava aprovada desde o estudo fase 2 aqui nos Estados Unidos pelo FDA, e agora a gente tem essa publicação então do estudo fase 3, dessa primeira análise interina, na verdade, do estudo fase 3. Pois é, Bianca, assim, lembrar que o Toga Trial, salvo engano, foi publicação de 2010. Então a gente está há mais de 10 anos e agora sim a gente está mudando a primeira linha de câncer gástrico, de câncer gástrico HER2 positivo. Partindo para os métodos, o Keynote 811, que é o nosso estudo que a gente está discutindo agora, é um estudo randomizado, multicêntrico, né, global, sendo conduzido em mais de 160 centros médicos de diferentes países, Brasil incluso, que randomizou os pacientes assim, quimio-naive, né, de primeira linha, HER2 positivo, para, como você falou, quimioterapia baseada em fluoropyrimidina e platina, com trastuzumab, com ou sem pembrolizumab. É importante salientar assim, que nesse estudo podia ser incluído pacientes da transição esôfago-gástrico e câncer gástrico, embora seja um tratamento com imunoterapia não destinado a pacientes com instabilidade no satélite, ter instabilidade no satélite não era critério de exclusão, e os pacientes foram randomizados aí um para um, estratificado para diversos fatores, incluindo centros, incluindo se a quimioterapia escolhida pelo investigador,
se foi 5-fluoracil com platino, se foi capecitabina com oxaliplatino, e também por PDL1, por CPS. Aqui o PDL1 foi analisado por CPS, pelo clone 22C3, se tinha mais, o PDL1 era maior ou igual a 1 ou menor que 1. A gente vai ver, a maioria foi PDL1 positivo, mas essa é uma estratificação interessante para a gente ver em análise de subgrupo. Os pacientes eram analisados por imagem pelo RECIST e faziam tomografias a cada 6 semanas, então, assim, analisados assim de forma bastante intensa quanto à resposta e à progressão. E partindo para os desfechos primários, esse é um estudo que tinha dois endpoints primários, Progression Free Survival e Overall Survival. Só que uma coisa para deixar clara para os ouvintes é que o que a gente vai apresentar aqui é a análise inteira alcançada depois de ter analisado taxa de resposta. Então, existe essa questão aí do desenho relativamente assim não comum do que a gente está apresentando, é que a gente teve um trabalho desenhado para mostrar positividade para os desfechos de Progression Free Survival e Overall Survival, mas a sua primeira análise interina foi desenhada quando tinha alcançado eventos suficientes para mostrar taxa de resposta. E é o que a gente vai mostrar aqui. Indo para a parte de resultados, depois para a gente discutir aí perspectivas, Alan, o resultado surpreendente, né? Taxa de resposta no grupo que recebeu imunoterapia combinada teve uma taxa de resposta de 74% versus 51,9% no grupo quimioterapia mais trastuzumab. A gente estava, inclusive, discutindo agora aqui nos bastidores, digamos assim, e que isso de fato mudou o tratamento padrão aqui, já foi aprovado pelo FDA, como comentei antes, mesmo já no fase 2, e trouxe entre aspas, um problema interessante, que é o fato de que tornou difícil se estudar novas combinações que possam bater, pelo menos em termos de taxa de resposta, né? Uma taxa de resposta de 74% em primeira linha, sem, na verdade, um acréscimo tão significativo em termos de toxicidade. Né? A gente sabe que, obviamente, o risco de toxicidade imunomediada ele aumenta no momento que você está em imunoterapia. A grande maioria das vezes são fenômenos autoimunes relativamente limitados, disfunção tiroidiana, alguma coisa assim, às vezes uma insuficiência adrenal e tudo mais. Enfim, tenho visto bastante paciente recebendo imunoterapia aqui com câncer de esôfago e estômago, assim, é relativamente raro a gente ter toxicidades mais graves nesse sentido. Então, assim, aumentou muito a taxa de resposta, não temos dados ainda sobre a vida global e PFS, o estudo não é maduro para isso, e não acrescentou muito em termos de toxicidade. Óbvio que aqui a gente não está levando em consideração a questão de toxicidade econômica. Né? Uma coisa interessante é que quando você vê o forest plot apresentado, e o forest plot acabou ficando como principal gráfico da publicação, porque a principal razão da publicação foi apresentar a análise interina baseada em taxa de resposta. Os dois tratamentos, de certa forma, conferem, pelo menos no início, um bom controle de doença. Você vê no forest plot, assim, basicamente só teve um paciente nos dois gráficos, um ou dois, que realmente teve progressão de doença. A gigantesca maioria respondeu. A questão é que a densidade, vamos até falar assim, não foi usado esse endpoint aqui, mas dá para ver que a densidade de resposta, inclusive, foi muito maior com o tratamento de pembrolizumab, com o tratamento com imunoterapia. Só para destrinchar um pouco mais, já que esse foi uma análise interina, a gente não tem todos os resultados, só queria deixar claro para todo mundo como é que era a população desse estudo, que é a nossa famosa tabela 1, que nesse estudo está como tabela 3. Esse é um estudo que 35% dos pacientes eram asiáticos. Quando a gente tem estudos em câncer gástrico, é importante notar se é uma população completamente ou majoritariamente asiática ou não, porque a gente sempre fica com receio de quanto a gente pode extrapolar para a nossa população ocidental. Aqui era a minoria. A maioria tinha subtipo intestinal, que é relativamente esperado numa população HER2 amplificada. E mais de 80%, como eu tinha comentado, era com CPS maior ou igual a 1. Então, a população que a sua minoria de pacientes, aí menos de 20%, eram CPS menor que 1. Então, eu acho que esses são os principais, a gigantesca maioria dos pacientes fizeram CAPOX, ao invés de outros esquemas envolvendo 5-fluoracil e outras platinas. Mas é interessante notar, já, pelo menos no forest plot, que, de novo, é uma análise de subgrupo, que é geradora de hipóteses, mas os pacientes que menos se beneficiaram desse esquema,
o que mais se aproximou aí da neutralidade entre fazer ou não fazer diferença associar pembrolizumab eram os pacientes com CPS menor que 1. Esses pacientes aparentemente se beneficiaram. E aí vem aquele debate que a gente já tem desde os checkmates que foi a Provoquimo com o nível até de antes, se a gente deve ou não deve usar PDL1 para escolher se o paciente vai receber tratamento com imunoterapia ou não. Agora eu estou praticamente certo que o tratamento deverá ser aprovado para todo mundo, independente disso, porque foi isso que aconteceu no cenário HER2 negativo, mas me passa a informação de que, de novo, o paciente, quanto maior o PDL1 desse paciente, mais ele vai se beneficiar da imunoterapia. É difícil, né? Enfim, pode ser que isso seja de fato o que acontece, mas a população PDL1 negativa ela é relativamente pequena, né? Isso é interessante também. Na verdade é semelhante ao que a gente tinha no Checkmate 649, né? Em torno ali de uns 15% dos doentes só tinham um CPS de zero, né? Se eu não me engano, no Checkmate era algo em torno de 18% também. É algo incomum. Enfim, aqui a aprovação veio por independente da expressão de PDL1 e eu acho que nesse cenário HER2 positivo é uma coisa que nem se discute tanto, assim. Enfim, vai receber imuno a menos que não tenha, enfim, a menos que tenha alguma contraindicação independente disso. De fato, quando a gente olha o forest plot, ele quase bate na unidade, mas tem essa questão aí de ser, enfim, um número menor de, exatamente. Agora, uma coisa que é interessante, assim, isso deve se tornar aí o tratamento padrão, primeira linha, a gente não tem muita dúvida disso, enfim, ao redor do mundo. A gente tem uma droga ativa agora recentemente também em câncer gástrico em segunda linha, que é o trastuzumab deruxtecano. Alguns dados, exatamente, e algumas coisas que, enfim, talvez valesse a pena a gente olhar no futuro, olhar para trás e ver o que está acontecendo em termos de toxicidade. Né? A gente está fazendo imunoterapia, a gente sabe que muitas toxicidades relacionadas à imunoterapia elas têm uma duração mais prolongada, mais arrastada. E a gente vai depois utilizar em segunda linha uma droga que tem um potencial aí de pneumonite razoável, né? Então a gente não sabe muito bem o que eventualmente isso pode acontecer. O estudo do trastuzumab deruxtecano ele foi desenvolvido, enfim, basicamente aí numa era pré-imunoterapia em primeira linha, né? Parece que não, mas enfim, é algo que eu acho que a gente vai precisar olhar com carinho no futuro. Se o paciente tiver pneumonite autoimune com pembro e depois você quiser oferecer como segunda linha o deruxtecan, pelo menos são mecanismos de pneumonite diferentes, né? Que o Mas paciente os vai pulmões ter. são iguais, né? Mas os pulmões são os pacientes. Os mesmos, o mesmo Será que indivíduo, os um mesmos paciente que pulmões. já teve pneumonite por imuno, que você precisou pulsar de forma grave, assim, que você precisou pulsar para rebater, ele vai ter um maior risco de ter pneumonite pelo deruxtecan? A nossa preocupação aqui para os ouvintes que tem a deruxtecan é uma droga nova, mas tem alguns pacientes nos estudos que envolvem deruxtecan, tem 1, 2, 3 pacientes ali que ficam morrendo de pneumonite ou de doença intersticial pulmonar por causa da droga, pacientes de estudo clínico, pacientes ECOG 0 ou 1, adequadas funções renais, hepáticas e pulmonares, morrendo de pneumonite por droga. Pouco, mas tem. Então, é esse o receio que vem. Então, assim, a sequência do tratamento para câncer gástrico HER2 positivo, Beato, está parecendo caminhar para quimio mais trastuzumab como toga, mais imuno, que é o Keynote 811 que a gente está discutindo aqui com o Pembro. Na progressão, a gente tá tendo a opção aí, uma doença HER2 positivo. Inclusive vem até esse cenário, né? Porque vamos relembrar que por muito tempo, no câncer gástrico, ficou a discussão se valia a pena manter o bloqueio HER2 positivo como a gente faz em mama, porque vários outros tratamentos HER2, anti-HER2 não funcionaram. O deruxtecan e provou o contrário, mas enfim, será que a gente precisa reestudar a amplificação do HER2 em câncer gástrico ou não, antes de reexpor esse paciente a deruxtecan? E depois de deruxtecan, se o paciente progride, a gente vem aí com talvez o paciente entre na linha normal, na sequência normal de tratamento, de fazer quimioterapia com ou sem ramucirumab monoterapia, se o paciente ainda tiver performance,
Então, assim, a sequência de tratamento do câncer gástrico HER2 positivo está em evolução. E nenhum estudo Não, e essa. sequencial veio depois de quimioimuno, né? Nessa Exatamente. população. O primeiro Destiny de segunda linha com o trastuzumab deruxtecan, ele incluía pacientes independente da checagem na progressão, né? O Destiny Gastric O2, que é o do Ocidente, ele obrigatoriamente os pacientes eram checados para ver se eles mantinham a hiperexpressão de HER2. Acho que talvez o que vai nos ajudar a guiar isso no futuro é basicamente a gente ver o que está acontecendo com o HER2 na progressão, né? Enfim, idealmente, óbvio, por biópsia líquida. Porque a gente sabe, já tem dado desde a primeira linha de que os pacientes que de fato se beneficiam não são. Óbvio que é um pré-requisito para entrar no estudo essa questão da hiperexpressão por imunistoquímica ou FISH, mas precisa estar amplificado lá, né? Esses pacientes não estão sem amplificação, eles têm uma resposta pobre. Então, assim, o cenário está ficando cada vez mais complexo, vários outros alvos surgindo. Essa semana também teve a publicação de um outro dado interessante do grupo de Chicago com EGFR, bloqueio de EGFR, e a gente tem alguns estudos andando agora aqui no Memória também com drogas anti-EGFR para câncer gástrico, tentando ressuscitar isso, né? Enfim, a gente teve estudos prévios aí negativos, mas tentando ressuscitar esse assunto com novas drogas mais potentes e com novos métodos para inclusão desses doentes. Então, aos pouquinhos a gente está chegando no que é aquela pizza de tratamento do adenocarcinoma de pulmão, né? Aos bem pouquinhos. Nossa, o nosso teleentrega é mais lento que o de pulmão. Mas é isso, então. Já discutimos Deruxtecan aqui. Estamos discutindo agora o Keynote 811, o Keynote 811, com químio mais imuno, com químio mais trastuzumab mais imune, câncer gástrico HER2 positivo. Então, assim, também atualizado aqui no tratamento de câncer gástrico, no nosso podcast. Isso aí. Não, só queria também agradecer, enfim, a todos os ouvintes. A gente está, como alguns de vocês devem ter notado, a gente está lançando ou relançando aí o Clinical Papers. A gente chamou vários experts em diversas áreas. Acho que vai acrescentar muito, vai agregar muito a gente ter aí pessoas discutindo outros tumores, que era uma exigência que a gente ouvia, né? Enfim, a gente ouvia direto de outras pessoas, mas vocês precisam discutir mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Graças a Deus não vai ser eu que vou discutir artigo de mama, de pulmão, etc. com vocês. A gente trouxe quem sabe falar disso para falar com vocês. E só agradecer a parceria como sempre e avisar então aí para todos ficarem conectados que tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima. Mais.